gente vai falar da qualificação da equipe, né? A gente já abordou esse assunto aqui, né, na nossa parte inicial, né, junto com a Verônica também, a gente falou o quanto é importante, né, a qualificação da equipe. Uma de nossas colegas aqui falou, né, sobre desenvolver a inteligência emocional, né, as soft skills, né? Então a gente vai falar um pouco sobre o comportamento, né? E assim, a gente, quando contrata uma pessoa, né, geralmente, né, a maior parte das pessoas, elas olham a experiência, né, as competências técnicas, né, os cursos que a pessoa faz, enfim. Mas o que, na hora de demitir, por que a pessoa ela é mandada embora? Não é por competência técnica. A maior parte das vezes, 98% das vezes, é por comportamento, como a Priscila está falando. Então, vamos ver aqui alguns pontos, aqui, pontuar aqui alguma dessas habilidades, né? A inteligência emocional, que é essa capacidade de poder lidar com a diversidade, né? Com as situações de crise, as situações complexas, cliente, mas também internas, né? Ali com um colega, né? Com a liderança, com a chefia, enfim. Né? Essa inteligência emocional é um desenvolvimento assim constante. Né? Ao longo da vida, a gente vai desenvolvendo essa capacidade. Umas pessoas elas têm mais dificuldade pelo seu ambiente, porque o ambiente ele interfere muito, né, no desenvolvimento da pessoa, né, e outras já buscam mais, né, esse autodesenvolvimento, né, e isso é bom, né? Quando a gente encontra aí aquele profissional que está preocupado com o seu desenvolvimento pessoal, é um cara que a gente pode trazer para a gente, que vai contribuir de alguma forma, né? Habilidade para lidar com a adversidade. A gente, na área da saúde, toda hora acontece um imprevisto, a gente precisa. Não, a gente faz todo o planejamento, a gente se organiza, mas sempre vai acontecer alguma coisa que está fora do que a gente do que a gente planejou. Então a gente precisa ter essa habilidade de lidar com as adversidades. A capacidade de síntese, cada vez mais você tem que fazer mais em menos tempo. Você tem que se organizar para tudo ser o mais rápido possível, né? As pessoas elas estão muito aceleradas. Então, essa capacidade de síntese, curiosidade intelectual, que é aquela pessoa que cola, né, no outro, no colega, na liderança, e está sempre buscando desenvolver, aprender sobre uma outra área, aprender uma nova técnica. Né? Essa curiosidade intelectual é que faz a gente crescer como profissional. Eu assumi a liderança numa empresa com 17 anos, lá no início da minha carreira. Né? Comecei a trabalhar com 15 anos, com 17 já era líder. E eu me tornei líder por causa da curiosidade intelectual. Eu era uma pessoa que estava ali sempre colada com a liderança, sempre buscando aprender e dar aquele suporte, né? Puxando a responsabilidade para mim, quando tinha um colega que falava assim, mas aquele cliente, lá vem aquele cliente chato, eu falava assim, não se preocupa não, deixa que eu atendo. Então, tudo que as pessoas diziam que era um problema que não queriam fazer, eu abraçava. Né? Até que chegou o dia que eu assumi ali a liderança de tanto que eu assumi ali as responsabilidades. Né? Então, a curiosidade intelectual é muito válida. Tem pessoas que pensam só em crescer para cima, né? Hoje eu sou recepcionista, amanhã eu quero ser supervisora, né? E vai visualizando esse crescimento para cima. Mas esquece que crescer também na horizontal também é importante, né? A gente tem ali na parte operacional
de uma clínica, do hospital, a gente tem a recepção, a gente tem outros setores, tem o faturamento, e por que não aprender aquilo que o outro departamento faz? Né? Dar aquele suporte, ajudar um colega que às vezes está passando um sufoco, está com alta demanda. Isso é crescimento também, porque a gente não cria raiz, né, em lugar nenhum. A gente está sempre em movimento. E quando a gente sair dali e for para um outro local, a gente tem mais condição de assumir outras responsabilidades. Humildade, né? A Verônica falou bastante sobre humildade, né? A gente precisa ter humildade para aprender com o outro. Não existe aquela pessoa que, porque eu tenho 20 anos de casa, eu sou melhor do que a pessoa que está entrando. É a mesma coisa. Porque na hora que a empresa se der algum problema, todo mundo sofre. Do dono da empresa até o estagiário. Então, cada um tem o seu valor ali dentro da sua área ali de atuação. Né? Então, a humildade ela precisa ser trabalhada, né? Você como líder está sempre pontuando isso e se colocando nessa posição também. A gestão de conflitos, tem pessoas que são especialistas nisso, né? Se você encontrar uma pessoa na sua equipe que é boa em gerenciar conflitos ali com o cliente, com aquelas situações complexas, abraça ele, né? Habilidade nele, porque ele é ali uma peça-chave ali na recepção, né? Toda recepção tem que ter aquele cara que ele vai, na hora que acontece um problema com o cliente, é ele que vai ali dar o suporte. E a comunicação, né? A gente falou aqui sobre comunicação, o quanto isso é importante, essa comunicação entre os setores, a comunicação com a equipe. Então, essas habilidades, né, assim, todo treinamento que você for fazer, reunião com a sua equipe, você busca trabalhar um ponto desse. Que como é que a gente alcança a qualidade? É no aperfeiçoamento do mínimo. Então, você pega uma parte de uma coisa maior e vai trabalhando aquela parte até ficar bom. Né? Então, assim, na empresa a gente tem várias reuniões, né? Isso é muito comum acontecer, reuniões para tratar problema ou para tratar uma parte operacional e tal, mas mesmo que o assunto seja técnico, seja operacional, tire ali 5, 10 minutos para tratar, desenvolver alguma questão voltada ali para o comportamento, né, para o trabalho em equipe, a comunicação. E assim, aos poucos, você vai dando aquelas pílulas, né, e vai desenvolvendo a equipe ali no dia a dia. Né?